Sabe o que dói mais do que ver o teto da sua casa cair? É ligar para o seu filho engenheiro, aquele que você criou sozinha limpando o chão alheio, e ouvir ele dizer: "Mãe, dá teu jeito. Eu tenho um jantar importante." Eu dei meu jeito a vida inteira. Mas naquele dia, percebi que tinha falhado em ensinar a coisa mais simples: gratidão. Foi numa sexta-feira cinzenta de outubro, quando o céu prometia tempestade e o ar estava pesado daquele jeito que anuncia desgraça, que ouvi o primeiro estalo. Um som diferente de todos os barulhos que aquela casa já fez em 26 anos. Seco, grave. Um gemido que parecia vir de dentro dos ossos da estrutura. Olhei para cima com o coração já apertado e vi uma rachadura nova rasgando o forro da sala. A água começando a pingar devagar entre as vigas de madeira velha e escura. Meu primeiro pensamento foi ele, meu filho, meu Sandro. Liguei tremendo, a voz saindo embargada. Ele chegou 1 hora depois, ainda de terno cinza, gravata afrouxada, vindo direto do escritório no centro da cidade. Entrou, olhou para o teto com aquele olhar profissional que eu não reconhecia mais. Caminhou pela sala, analisando os danos como se estivesse fazendo vistoria em obra de cliente desconhecido. E então, com uma risada curta, cansada, quase debochada, soltou as palavras que eu nunca vou esquecer. "Ah, mãe, dá teu jeito, contrata alguém aí do bairro. Eu não tenho tempo para isso agora." Naquele momento, senti que o teto que estava desabando não era só o de telha e madeira. Era algo muito mais profundo. Algo que eu tinha construído com sacrifício e que agora ruía na minha frente. A ideia de que meu filho ainda era meu menino. Moro nesta casa há 26 anos. Cada tijolo assentado, cada azulejo quebrado que nunca troquei por falta de dinheiro, cada portão que range quando abre, cada torneira que pinga de madrugada. Tudo isso tem história. Tem suor do meu rosto. Tem noites em claro calculando se ia dar para pagar a prestação do mês. Quando o pai do Sandro foi embora, e ele foi embora mesmo, sem olhar para trás, sem deixar endereço, sem mandar R$1 sequer. Meu menino tinha só 4 anos e ainda dormia com um ursinho de pelúcia, todo surrado. Fiquei sozinha com uma criança pequena, uma casa pela metade que ainda era só 2 cômodos de bloco sem reboco, e 2 mãos que precisavam virar 4, 6, 8, se fosse preciso. Trabalhei de tudo que apareceu na minha frente. Faxina em casa de gente rica, que me tratava bem, mas que me fazia sentir pequena quando via o tamanho das cozinhas deles comparado com a minha. Servente em escola pública, onde limpava banheiro e ouvia menino me chamando de tia da limpeza, sem saber que eu tinha nome. Lavadeira aos fins de semana, quando minhas costas já gritavam de dor, mas o dinheiro era pouco e o mês era comprido. Teve época que eu chegava em casa às 9 da noite, os pés tão inchados que mal cabiam no chinelo, e ainda tinha que fazer janta, dar banho no Sandro, ajudar com o dever de matemática que eu mal entendia. Dormia 4, 5 horas por noite. Acordava no escuro, preparava café fraco com pão amanhecido, deixava o menino na escola e corria para o primeiro serviço. A casa foi crescendo devagar, como planta que demora mas vai. Primeiro eram só 2 cômodos. Depois, com muito sacrifício e umas economias que juntei guardando moeda em lata de bolacha, puxei o quartinho do Sandro para ele ter um cantinho só dele. Mais tarde, quando consegui um trabalho fixo numa escola melhor, consegui botar piso na cozinha. O telhado sempre foi meu calcanhar de Aquiles. Velho desde que comprei o terreno, remendado com telhas que eu mesma subia para trocar quando alguma quebrava com o vento ou com pedra de menino da rua. Mas dentro daquelas paredes simples, sem luxo nenhum,
Meu filho cresceu. Cresceu ouvindo que a vida era dura, que dinheiro não caía do céu, mas que estudo era o caminho, a única coisa que ninguém podia tirar dele. Cresceu vendo a mãe chegar cansada, mas sempre com um prato de comida quente na mesa. Cresceu sabendo, ou pelo menos eu achava que ele sabia, que amor de mãe não precisa de casa grande, nem de sofá de couro para ser infinito. Sandro sempre foi especial. E não digo isso só porque sou mãe, e toda mãe acha o filho especial. Ele realmente tinha um brilho diferente nos olhos. Desde pequeno, tinha uma curiosidade danada. Desmontava tudo que via pela frente. Relógio de parede, rádio velho que eu ganhei da patroa, até o ventilador que eu precisava usar nos verões sufocantes. Mãe, eu só quero ver como funciona por dentro, dizia ele, com aqueles olhos grandes e curiosos, brilhando de interesse genuíno. Na escola, era o melhor aluno em matemática. Os professores me chamavam para reunião só para dizer que ele tinha talento, que era inteligente demais para ficar só na escola pública, que eu devia investir nele, colocar em cursinho, dar oportunidade. E eu, que mal tinha terminado o fundamental, acreditava naquilo como quem acredita em milagre. Investi com o que não tinha. Vendi a máquina de costura, que era da minha mãe, uma relíquia que eu guardava com carinho. Peguei turno extra de faxina, limpava 3 casas no sábado para comprar os livros que ele precisava, as apostilas do cursinho preparatório. Teve mês que comi só pão com margarina no almoço para ele poder comer carne no jantar. Quando Sandro passou para engenharia na Universidade Estadual, o bairro inteiro comemorou como se fosse filho de todos. Dona Zuleide, a vizinha, fez bolo de fubá e espalhou a notícia. Seu Adailton trouxe a sanfona e tocou na calçada enquanto as crianças corriam. Eu chorei tanto naquela noite que molhei o travesseiro inteiro. Chorei de felicidade, de alívio, de orgulho, mas também de medo do que viria pela frente. Os 5 anos de faculdade foram os mais duros da minha vida. Ele estudava de noite, trabalhava de dia como estagiário ganhando uma mixaria. Eu tentava ajudar com o que podia, mas já estava mais velha. O corpo não rendia igual. As costas doíam mais. Os joelhos reclamavam quando subia a escada. Mesmo assim, seguimos juntos naquela batalha. O dia da formatura foi o dia mais bonito da minha vida inteira. Vi meu filho de beca preta recebendo o diploma das mãos do reitor. E pensei comigo mesma: valeu cada lágrima, cada dor nas costas, cada humilhação, cada vez que comi só pão para ele comer arroz com feijão e um pedaço de frango. Pendurei a foto dele de formatura na sala, bem acima do sofá velho que eu cobria com um pano para esconder os rasgos. Olhava para aquela foto todo dia, às vezes mais de uma vez, e me enchia de orgulho. Era a prova viva de que eu tinha conseguido. Depois da formatura, tudo mudou. E mudou rápido. Rápido demais para eu conseguir acompanhar. Sandro conseguiu um emprego numa empresa grande de construção civil. Dessas que constroem prédios enormes, condomínios de luxo, shoppings. Começou a ganhar bem. Muito bem comparado com o que eu sempre ganhei na vida inteira. Comprou roupa nova, sapato de couro, relógio bonito. Trocou a mochila velha por uma pasta executiva. Ficava animado me contando dos projetos, das reuniões importantes, dos clientes que vinham de outros estados. Eu ficava feliz por ele. Claro que ficava. Que mãe não quer ver o filho vencer na vida? Mas também comecei a sentir uma coisa esquisita crescendo dentro de mim. Uma coisa que demorei para dar nome. Saudade. Saudade de quando ele morava comigo, de quando a gente jantava junto todo dia. E ele me contava sobre o dia dele, sobre os professores, sobre os amigos. Saudade de quando ele era só meu.
As visitas foram ficando mais raras, mais espaçadas. Primeiro era todo domingo, religioso. Depois, domingo sim, domingo não. Depois, uma vez por mês, sempre com pressa, sempre olhando para o relógio. Ele chegava, me dava um abraço rápido, almoçava sem tirar o celular da mão, respondendo mensagem de trabalho, e ia embora dizendo que tinha compromisso, que o chefe tinha ligado, que tinha uma obra para visitar. Um ano depois da formatura, ele alugou um apartamento perto do trabalho. É melhor, mãe. Fico mais perto do escritório. Não perco tempo no trânsito, explicou. Fez sentido, mas doeu. Enquanto isso, a casa ia envelhecendo comigo. O telhado, que sempre foi problema, começou a dar sinais mais sérios. Goteiras em 3 cômodos diferentes. Madeira apodrecendo por causa da umidade. Telhas quebrando com qualquer ventinho mais forte. Eu tentava consertar do meu jeito. Subia na escada velha com medo de cair. Batia prego onde dava. Cobria buraco com lata velha. Toda vez que Sandro vinha, eu comentava, sempre com cuidado para não parecer cobrança. Filho, o telhado tá precisando de um olhar seu. Você que entende dessas coisas, né? Ele olhava rápido, distraído, ainda mexendo no celular, e respondia sempre a mesma coisa. Semana que vem eu vejo isso, mãe. Agora tô apertado no trabalho, fechando um projeto grande. Mas a semana que vem nunca chegava, e o telhado ia piorando. Naquela sexta-feira fatídica, o céu escureceu cedo demais. Nem eram 5 da tarde, e já parecia noite. O vento começou a soprar forte, daquele jeito que arranca a folha de árvore, derruba a lixeira, faz portão bater sem parar. Quando a chuva começou, não foi chuva comum, foi dilúvio, castigo, fim de mundo. Fui correndo buscar as bacias que eu usava para parar a água das goteiras. Eram 4 bacias velhas, de plástico rachado, que eu já conhecia de cor. Coloquei uma na sala, debaixo da goteira que caía perto da estante. Outra no corredor, onde a água descia pela parede. Outra no meu quarto, no canto perto da cômoda. A quarta na cozinha, onde uma telha estava quebrada há meses. Mas a chuva era tanta, tão forte, tão violenta, que as bacias enchiam em minutos. Eu corria de um cômodo para o outro, esvaziando, enxugando o chão com pano velho, tentando salvar o que dava. Foi quando ouvi o estalo. Um barulho alto, seco, que fez a casa inteira tremer e meu coração parar por um segundo. Olhei para cima da sala e vi em câmera lenta um pedaço inteiro do forro desabando. Caiu gesso em pedaços grandes. Caiu madeira podre e escura. Caiu água suja e barrenta. Levantou uma nuvem de poeira que me fez tossir e cobrir o rosto. Eu gritei. Gritei sozinha naquela casa vazia, com medo, com desespero. A estante onde ficavam as fotos do Sandro, desde bebê até a formatura, ficou encharcada. Peguei os porta-retratos com a mão tremendo, tentando secar com a barra da blusa, mas a água já tinha manchado as fotos, borrado a tinta, destruído as memórias. Liguei para ele sem pensar, chorando, sem conseguir falar direito no telefone. Só repetia: "Filho, vem, por favor. O teto caiu. Eu preciso de você, vem." Ele chegou 1 hora depois. 1 hora que para mim foi uma eternidade. Eu tinha esperança, aquela esperança boba de mãe, que ele viesse diferente, preocupado, ansioso, pronto para me abraçar e dizer que ia resolver tudo. Mas não. Ele entrou na casa com aquele jeito profissional, distante, olhando o estrago como engenheiro, não como filho. Caminhou pela sala evitando os escombros, olhou para o buraco enorme no teto, tirou o celular e tirou foto para analisar depois. Tá feio mesmo, disse, mais para si mesmo do que para mim. E então
com um suspiro cansado, olhando para o relógio caro no pulso, soltou aquelas palavras que me cortaram como faca. Mãe, dá teu jeito. Contrata um pedreiro aí do bairro, põe uma lona para tampar. Eu vejo se consigo vir semana que vem dar uma olhada melhor. Agora não dá, tenho um jantar de trabalho. Ele nem me abraçou. Nem perguntou se eu tinha me machucado quando o teto caiu, se eu estava com medo, se eu precisava de alguma coisa. Só disse que o jantar era importante, que o cliente era de fora, que não podia cancelar. Saiu pela porta molhada e me deixou ali, no meio da sala destruída, cercada de bacias, transbordando, segurando foto manchada do meu menino que não existia mais. Passei a noite inteira acordada, sentada na cozinha, ouvindo o barulho da água pingando nos escombros. Não conseguia parar de chorar. Chorava pela casa, mas chorava mais pelo filho que eu perdi para o sucesso. De manhã cedo, antes do sol nascer, cobri o buraco como dava com um plástico velho e rasgado, que achei no quintal. Amarrei com barbante, preguei onde conseguia. Mas o frio entrava, e o cheiro de mofo, de podre, tomou conta da casa toda. Foi quando bateram na porta. Era a Dona Zuleide, a vizinha de sempre, com uma trouxa de pão quentinho enrolado em pano xadrez. Dona Lourdes, ouvi barulho de noite, estrondo. O que aconteceu aqui? Contei tudo, tentando segurar as lágrimas, mas não conseguindo. Ela balançou a cabeça, me abraçou apertado e chamou o marido dela, seu Adailton, que apareceu meia hora depois com escada de madeira, lona azul, pregos e alguns pedaços de madeira aproveitada. Vou dar um jeito provisório aqui, Dona Lourdes. A senhora não pode ficar assim com a casa aberta. Eles subiram no telhado perigoso, amarraram a lona com cuidado, pregaram o que dava para segurar. Eu fiquei embaixo segurando a escada com força, sentindo uma vergonha que queimava o rosto. Vergonha porque meu filho era engenheiro, ganhava salário de R$ 5.000, tinha carro, tinha apartamento. E quem estava ali me salvando eram vizinhos aposentados, que mal tinham para comer na própria casa. Quando terminaram e desceram, seu Adailton limpou o suor da testa e disse com aquele jeito simples dele: aqui a gente se ajuda, Dona Lourdes. Vizinho é isso, não precisa ter vergonha não. Mas eu tinha, e muita. No mercado, 2 dias depois, as perguntas começaram. Dona Ana, que mora na esquina. E o Sandro, não veio arrumar a casa da senhora? Com o salário de engenheiro, logo a senhora faz até uma casa nova, né? Eu sorria amarelo, forçado, e mentia para não passar mais vergonha. Ah, ele tá resolvendo. Contratou uns pedreiros. Semana que vem já fica tudo pronto. Mas por dentro, cada palavra era uma mentira que doía na garganta. E o coração pesava. Numa dessas noites de insônia, sentei na cozinha escura, só com a luz fraca da geladeira velha, com uma xícara de chá que esfriou na minha mão. Peguei o álbum de fotos velho, aquele que eu guardava na gaveta da cômoda e que sobreviveu à chuva por milagre. Folhei devagar. Sandro bebê, gordinho, sorrindo sem dente. Sandro aprendendo a andar, segurando minha mão. Sandro no primeiro dia de aula, com mochila maior que ele. Sandro recebendo o diploma, eu chorando no fundo do auditório. E chorei de novo. Chorei perguntando em voz alta, sozinha, onde foi que eu errei? Será que ensinei ele a voar tão alto que ele esqueceu de olhar para baixo? Será que fui errada em nunca cobrar nada, em nunca dizer, filho, eu também preciso de você? Será que amor de mãe tem que ser sempre doação, nunca cobrança? Amor de mãe é doido assim. A gente quer que o filho cresça, seja independente, voe longe, conquiste o mundo.
mas também quer, no fundo, que ele volte. Nem que seja só para sentar na mesa da cozinha velha, tomar um café fraco e perguntar com carinho: "E a senhora, mãe? Como é que tá?" 3 semanas se passaram. 3 semanas de frio entrando pela lona, de vergonha nas ruas, de silêncio do Sandro. Até que numa tarde de sábado, eu estava varrendo o quintal quando ouvi buzina. Olhei para o portão enferrujado e vi o carro dele, aquele carro prata da empresa. Ele desceu com 2 rapazes jovens, uniformizados com a logo da construtora, carregando caixa de ferramentas, sacos de cimento, telhas novas. Veio até mim, me abraçou de verdade, demorado, apertado, e eu senti ele tremendo. "Desculpa, mãe, desculpa mesmo. Eu vim arrumar. Vim fazer o que eu sempre devia ter feito." Passaram o dia inteiro trabalhando. Sandro subiu no telhado perigoso, tirou telha velha com cuidado, colocou telha nova, trocou toda a madeira podre por madeira tratada, sujou a roupa de trabalho, ralou a mão, martelou o dedo e xingou baixinho. Mas não parou, não reclamou, não olhou para o celular nenhuma vez. Os rapazes ajudaram, mas era ele quem comandava, quem media, quem pregava. Eu fiquei ali, sentada na escada da frente, vendo meu filho trabalhar, e chorei quieta. No fim da tarde, quando o sol já estava se pondo cor de laranja, eles terminaram. A casa tinha cheiro de madeira nova, de recomeço. Sandro sentou do meu lado na escada, suado, sujo de massa, com as mãos raladas. "Mãe, eu estava perdido. Achei que ser bem-sucedido era isso: ganhar dinheiro, impressionar chefe, subir de cargo. Mas esqueci do que importa de verdade. Esqueci que sucesso não vale nada se a gente perde quem sempre esteve do nosso lado." Chorei abraçada nele. E pela primeira vez em anos, muitos anos, senti que meu filho tinha voltado para casa de verdade. Hoje, quando chove, e já choveu forte desde então, não tenho mais medo. O telhado novo segura firme, as telhas não vazam, e o cheiro de mofo foi embora para sempre. Mas o que me aquece de verdade não é a telha nova. É saber que Sandro entendeu. Ele vem mais agora, fica mais, conversa mais, me escuta mais. Às vezes traz marmita do restaurante bom e a gente almoça junto na mesa velha, sem pressa, sem celular na mão. Aprendi que casa não é feita só de tijolo e cimento. É feita de presença, de perdão, de recomeço. E que filho, mesmo quando se perde no mundo, sempre pode achar o caminho de volta. Se um dia, lá na frente, ele disser de novo: "Dá teu jeito, mãe", vou sorrir. Porque agora sei, posso dar meu jeito, sempre pude. Mas é bom, é reconfortante, é aquecedor. Saber que ele também dá o dele. E que no fim, a gente sempre se encontra debaixo do mesmo teto. O teto que protege, que acolhe, que perdoa. Porque esse é o teto mais forte de todos. O teto do amor. Femme.